Bom dia, graça e a paz da parte do nosso Deus seja com cada um que está acessando este vídeo e que este dia seja abençoado. Continuando o tema Viver com Fé e Sabedoria, o nosso estudo de hoje tem o título Uma Igreja que Serve. Dentro do tema geral, nós estamos abordando como ser uma igreja que tem fé e usa essa fé com sabedoria para o serviço do reino. E no estudo de hoje, vamos ver como este entendimento se converte em prática, fazendo a diferença na sua vida, na vida de outras pessoas e na vida da igreja. O texto indicado como base está em 1 Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11, e diz o seguinte: O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. 1 Pedro 4, de 7 a 11. Bom, no estudo de número 14, estudo anterior, falamos sobre como a igreja estava se formando e como viviam as pessoas. Em Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, nós destacamos o comportamento dos primeiros cristãos como exemplo e modelo de igreja. O modo de ser e agir sob a direção de Deus permitia que ganhassem a simpatia do povo e assim Deus acrescentava mais e mais os que iam sendo salvos. As oportunidades foram aproveitadas, mesmo quando as circunstâncias passaram a dificultar a vida deles. Porém, a igreja resistiu, cresceu e avançou as fronteiras. Se hoje estamos aqui como igreja, é porque o Espírito de Deus fortaleceu a cada um que se entregou a obedecer e a anunciar a mensagem de salvação durante a história. Cada um fez a sua parte e, com os dons que Deus concedeu, não se intimidaram e colocaram seus talentos para serem usados a serviço do reino. Eu lembro-me de momentos em família que, quando se marcava um almoço, por exemplo, todos vinham cedo para ajudar no preparo e traziam o que podiam. Todos colocavam seus dons em ação. Uns descascavam legumes, outros estavam no fogão, gente na pia lavando louça, outros limpando o quintal e preparando as mesas e cadeiras, outros arrumando os pratos e talheres, outros ainda correndo no mercado para comprar algo que faltou de última hora, gente se dedicando a fazer as sobremesas, a bebida para ser servida, outros cuidando das crianças, ou seja, trabalho não faltava.
todos faziam algo, e o prazer de estar junto era compensado ao olhar para a expressão de satisfação de todos. Alguém que chegasse só na hora de servir, certamente não se sentiria bem. O melhor de tudo era passar o tempo todo trabalhando para vencer os pequenos desafios e de fazer o melhor naquele dia. Bem, hoje não podemos pensar que a vida cristã se resume a frequentar os cultos de forma passiva e sem envolvimento com a missão. Praticidade e comodidade para atrair pessoas, satisfazendo seus desejos e evitar os problemas que desafiam a comunidade a enfrentar a realidade que a cerca, não pode ser admitida sob o castigo de se tornar uma igreja fria, insensível e ineficaz na anunciação da palavra de salvação. A igreja é a presença de Deus no mundo. É nesse corpo vivo que, pelo poder do Espírito Santo, a graça transformadora de Deus se manifesta entre nós e através de nós. O texto base de 1 Pedro começa com as seguintes palavras: o fim de todas as coisas está próximo. Os cristãos estavam sendo perseguidos e a situação que muitos enfrentavam era desestimulante, levando-os a perderem praticamente tudo, quando não perdiam a própria vida. Pedro, ao escrever esta carta, tem um objetivo bem claro e definido: fortalecer os cristãos para que fossem renovados na fé e na esperança da promessa que Jesus Cristo deixou, e exercessem a prática do amor, segundo o exemplo de Cristo, como meio de serem ajudados mutuamente. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, Pedro destaca que os destinatários de sua carta são os eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas cidades, que estão numa região da Ásia Menor, se tornou o destino de muitos cristãos que foram expulsos de Roma e de lugares com forte presença deles. Veja bem, foram expulsos de suas casas, perderam seus bens, famílias foram desfeitas e tantos outros prejuízos materiais e emocionais que enfrentaram. Buscaram lugares onde a perseguição não era grande, com a finalidade de reconstruírem suas vidas. Esta região, aliás, não foi visitada por Paulo durante as suas viagens missionárias. Era uma região ainda carente de ações missionárias. Os cristãos que foram dispersos pelas autoridades romanas e que encontraram refúgio neste lugar precisavam receber apoio. Pedro, então, como pastor de ovelhas, percebendo as suas necessidades, escreve a estes cristãos com a finalidade de renovar suas esperanças e dar direção e ensinamentos sobre como deveriam viver como igreja cristã. Pedro, no trecho em sua carta, ensina 4 atitudes fundamentais para a igreja. Vejamos. Primeiro, viver na comunidade a partir da oração. Versículo 7. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração.
O princípio da oração é de extrema importância, pois é a partir da busca do discernimento e da direção de Deus que suas ações e trabalho obterão resultados excelentes e eficazes, tornando a igreja forte e resistente à pressão contrária. É através da oração que o cristão estabelece o aperfeiçoamento de sua intimidade com Deus. Pedro chama a atenção para a sobriedade, ou seja, exercerem com entendimento e clareza a busca da direção da vontade de Deus. A falta de critérios e seriedade no exercício da missão leva as pessoas a realizarem a obra de qualquer maneira e sem qualquer compromisso com o reino, o que pode ser traduzido por falta de empenho ou falta de esforço. Dedicar-se à oração significa colocar-se em posição de: eis-me aqui, estou pronto. Qual é a sua vontade? Quando a igreja serve e o faz a partir da oração, os resultados vêm de cima e surpreendem. Segundo ponto, ter o amor como motivação. Versículo 8 está: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Além do que Jesus ensinou, encontramos em 1 João, capítulo 4, versos de 7 a 13, a recomendação para amarmos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E continua ainda argumentando que se Deus nos amou de tal maneira e que entregou o seu Filho por nós, devemos também exercer a maior intensidade possível através das nossas atitudes. Como exemplo, vemos que Pedro recomenda aos cristãos para serem hospitaleiros. No versículo 9 está escrito: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Pelo fato de serem cristãos dispersos, Pedro os chama de forasteiros, 1 Pedro 1:1, pois estão habitando em terras que não são suas e, portanto, são considerados forasteiros. Na prática, ser forasteiro em terra estranha não garantia direitos civis iguais aos nascidos na região. Logo, embora conseguissem permissão para habitar nessas terras, não tinham direitos e muitos acabavam vivendo na marginalidade da sociedade. Isto certamente provocava dificuldades para muitos que buscavam abrigos. Pedro então orienta para exercerem a hospitalidade no sentido de dar acolhimento aos que precisam. Entendemos que o amor como motivação tem o serviço às pessoas como alvo, e o sentido final é de glorificar a Deus. Terceiro ponto, exercer o trabalho na dependência de Deus e na fidelidade de sua palavra. Versículo 9 e 10 nós temos: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. O serviço realizado pelo cristão deve considerar que Deus é quem realiza a direção do trabalho e o exerce com fidelidade pela sua palavra. O cristão assim entende que o que ele faz é na força do Senhor, reconhecendo que Deus concede a inspiração e as condições para a realização da obra.
Evidentemente que há múltiplas tarefas e ações. Entendemos também que há diversos dons e talentos. As múltiplas formas de serviço, bem administradas, fornecem a provisão necessária para todo o corpo. Por isso, as palavras de Pedro: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Deus dá a provisão necessária. Logo, o cristão que se coloca para servir sob a direção de Deus terá a assistência garantida para concluir bem e com excelência o seu trabalho. E o quarto ponto: servir para glorificar ao Senhor. No verso 11 nós temos: de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Igreja que serve e o faz sem se deixar levar por motivações humanas ou egoístas, mas trabalha na dependência da direção de Deus, vivendo na obediência de sua palavra, exercerá então os seus dons e talentos na obra de tal forma que o nome de Deus seja glorificado. É Ele quem concede os meios e a provisão. É Ele quem estabelece os planos. É a sua vontade e ela é perfeita. É Ele quem deseja alcançar a todos com a salvação. E o seu propósito se realiza quando nós trabalhamos alinhados à sua vontade. Os resultados do trabalho que realizamos não são para a nossa realização pessoal, mas sim para glorificar ao Senhor. Para concluir, então, retornamos ao início do trecho onde Pedro está dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Versículo 7. O objetivo é sinalizar que o tempo de nossa vida aqui na Terra é nada se comparado com a eternidade. Nós temos um tempo determinado de vida enquanto estamos aqui na Terra. E ser cristão muda radicalmente a nossa ideia de prazo. Ser cristão, ser um verdadeiro cristão, amplia essa ideia de vida para além dos nossos 70, 80, 90 anos na Terra, para até a eternidade. Pedro está nos animando a desviar os nossos olhos das circunstâncias e problemas que vivemos, pois elas nos impedem de ver pela fé as promessas de Deus e ainda nos leva à dormência de vida. Pedro, em sua carta, orienta e fala de diversos deveres cristãos para serem exercidos e assim terem uma vida exemplar, uma vida cristã exemplar. A prática cuidadosa destas recomendações fortalecerá os ânimos e se constituirá em sólidos fundamentos para prosseguirmos no crescimento e no avanço da missão. A partir de um relacionamento bem ajustado com Deus e a sua vontade, o serviço da igreja é exercido com excelência, cujos resultados glorificam ao Senhor. A igreja que serve e o faz considerando o modelo estabelecido por Jesus é a igreja que cresce porque o Senhor acrescenta dia a dia os benefícios deste trabalho. Lembre-se então dos 4 ensinamentos principais que Pedro nos ensina. Primeiro, princípio da oração. Busca da melhor direção e entendimento da missão. Ponto 2. Amor como motivação.
Este é o tempero fundamental de um bom relacionamento. Ponto 3. Trabalhar na dependência da provisão de Deus, cumprindo fielmente sua vontade. Isso significa confiança no provedor. E o ponto 4. Servir para glorificar ao Senhor. Tudo é dele. Os melhores planos, as melhores estratégias, os melhores resultados, e em tudo seja o Senhor exaltado e glorificado através do nosso trabalho. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus de amor, Deus que tem os melhores planos e estratégias para direcionar as nossas vidas. Toda honra e glória seja ao teu nome. Graças te damos porque em tudo o Senhor é perfeito. No estudo de hoje, percebemos que sem a tua provisão, nosso trabalho é em vão. Sem a tua direção, nosso trabalho resulta em nada. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos para que a obra seja realizada e em tudo o seu nome seja exaltado e conhecido. Graças te damos pelo dia de hoje. Estaremos reunidos ao final deste dia para te cultuar e também participar da Santa Ceia. Prepara o nosso coração para este encontro. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até domingo que vem.